Olá, pessoal! Aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma kafta vegana bem prática de fazer e com ingredientes fáceis de achar. Vamos para a receita? A base dessa kafta, dessa vez, vai ser proteína de soja miúda. Eu uso a da Sora, que é feita com ervilha e quinoa também, e o sabor dela é bem suave. Eu vou colocar 1,5 xícaras de água em temperatura ambiente direto no copo do liquidificador, junto com 1 xícara da soja e 1 colher de chá de vinagre de maçã e deixar 10 minutinhos para hidratar um pouco. Passado esse tempo, veja como a soja cresceu um pouco e está mais macia. É só tampar e pode levar para bater bem. Veja como a soja ficou bem processada. Com isso, é só passar essa massa para uma peneira e escorrer o máximo de líquido que você conseguir. Esse é um jeito bem mais fácil de fazer para quem não tem processador, só o liquidificador, pois sem a água para ajudar a bater, não ficaria nessa textura bem fininha que tem que ficar. Com a soja já seca, pode passar para uma tigela e acrescentar meia cebola bem raladinha. Aqui estou usando meu temperinho, que eu já ensinei aqui no canal, que vai alho e salsinha também. Mas se não tiver, é só usar a cebola bem fininha. Entra com 1/4 de xícara de azeite e meia xícara de hortelã bem picadinha e pode caprichar no hortelã, pois ela faz toda a diferença. Entra com aproximadamente 1 colher de sopa de limão, 1 colher de chá de sal e pimenta do reino moída na hora e mistura tudo muito bem. Essa é a massa base da kafta. Tampe e leve para a geladeira por 2 horinhas para que a soja pegue bem o sabor dos temperos e fique mais firme. Passadas 2 horas, pode colocar a farinha ou de trigo ou de aveia, se você preferir uma versão sem glúten. Coloque aos poucos e misture bem antes de acrescentar mais farinha, pois vai depender do quanto de líquido ficou na sua massa e quanto ela vai absorver da farinha. Aqui eu utilizei um pouco menos de 1 xícara de chá de farinha para que eu conseguisse moldar sem ficar mole demais e desmanchar. Para fazer o teste do sal e da textura, é só você separar um pedacinho de massa, moldar em uma versão mini e passar na frigideira. Se ela não quebrar ou virar, tá no ponto. E assim você pode conferir também se precisa de mais sal, pois a massa crua não vai ser gostosa de comer. E olha que bonitinho que fica na versão mini também. Com tudo direitinho, unte as mãos com um pouco de azeite e molde as kaftas. Elas são mais compridas e menos gordinhas do que um quibe. Eu sei que tradicionalmente elas são feitas no palito, mas sinceramente eu não me senti muito à vontade gerando lixo desnecessário para comer em casa. Com a ajuda de um prato, eu vou deixar ela bem lisinha. Kaftas moldadas, é só passar para uma frigideira bem quente e colocar um pouco de azeite e deixar cozinhar de todos os lados. Lembre de fazer isso em fogo médio para baixo, pois ela precisa cozinhar a farinha no meio também. Como não tem o palito para ajudar a virar, ela pode ficar um pouco mais quadrada, mas é só ir ajustando com a ajuda da pinça ou da espátula, que não tem erro. Veja como fica com uma cor bem bonita. Aqui no canal eu fiz também uma receita de kafta de lentilha, que também ficou ótima, mas essa aqui ficou mais parecida com a versão de carne. Mas eu vou deixar aqui na descrição para você conferir também. O que eu recomendo para essa kafta é moldar e fritar aos poucos, à medida que você for comer. Você pode congelar o resto já moldado. É só colocar separado em uma travessa untada e levar ao freezer. Quando estiver bem durinho, retira e guarda em um saquinho. Mas se você for depois querer requentar, requenta na frigideira. Eu fui requentar no micro-ondas e ela ficou super dura. Ou coloque de pouco em pouco para não ressecar. Prontinho!
Essas kaftas veganas com limãozinho, é tudo de bom. Ficaram perfeitas para comer com baba ganoush de jiló que eu fiz. Nossa, tá muito bom. Gostou dessa receita de kafta vegana? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários se você já fez kafta usando algum outro ingrediente, que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receitinha deliciosa como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!